vocês têm que começar a ampliar o pensamento de vocês. Eu não necessariamente preciso declarar provisão, versículo de provisão. Ele supre cada uma das minhas necessidades. A palavra é suprimento, em excelência, em quantidade. Amém, gente? Então não importa o que eu estou declarando, a palavra manifesta a abundância. Então, se eu estou declarando e estou vivendo a palavra vai manifestar abundância nessa área financeira, alimento, qualquer outra que você precisa de abundância, vai se manifestar. É abundância em todas as áreas, independente do versículo que você declara. Porque a palavra é a palavra. Eu posso ter preferência por cura, eu posso ter preferência por coisas que estão mais latentes em minha vida. Mas, irmãos, lembre que eu não estou ensinando cura a vocês. Eu estou ensinando vocês a viverem saudáveis. Onde doença nunca vai entrar, nunca vai chegar. É só a gente permanecer na palavra. Olhe para seu vizinho e diga, é só permanecer na palavra. Amém, gente? Porque, olha, hoje, quando Wagner chegou, ele disse assim, amor, peraí. O Espírito que ressuscitou Jesus da morte habita dentro de nós. É mesmo? Eu disse, é. Aí quando ele começou a falar disso, eu disse, por isso que é tão importante a gente entender. Porque se esse Espírito foi capaz de ir ao inferno e ressuscitar Jesus, o que é que ele não pode fazer dentro de você? Então todas as suas desculpas são vazias. Todos os seus medos são vazios. Tudo que você está achando, toda impossibilidade é vazia. Você está se agarrando a uma mentira. Porque a verdade está dentro de você. A pessoa do Espírito ressuscitou Jesus da morte. Qual é a pior coisa que ele podia fazer? Era descer e ressuscitar Jesus da morte no inferno. E ele fez. Diga, ele fez. Agora diga assim, esse mesmo Espírito é meu Espírito. E abençoados, eu sei que as pessoas dizem, mas é um Espírito com medida. Onde é que está escrito que ele é com medida? É na cabeça de pessoas, irmãos. Quer dizer que ele desmembrou o Espírito Santo e botou um pedaço em cada um. Quando a gente fala assim, aí parece um absurdo, não parece? Ou ele é todo ou não é nada. É mesmo que ele é tão pouco que ele tem que ser um pedacinho, uma gotinha dentro de cada um? Não, ele é meu Espírito. E você não está falando da metade. Quer falar, Jorge? Não é assim que está escrito. É aquele que se uniu ao Senhor, se tornou um só Espírito com ele. Ei, peraí, então eu tenho a totalidade desse Espírito. Vá, diga, eu tenho a totalidade desse Espírito. Ele é meu Espírito. Agora, a consciência disso tudo vai mudar algumas concepções na sua cabeça. Peraí, então o Salmo 107, 20, quando ele diz, enviou a sua palavra e nos sarou do que era mortal. Então a palavra é anterior à doença. Então eu não vou fazer culto de cura, irmãos. Eu vou fazer o culto da palavra. Que a palavra mantém você curado, sarado. E é isso que a gente tem que se colocar. Eu não preciso aceitar o relatório mundano. Eu não preciso aceitar menos do que Deus me deu. Ele já me deu o Espírito. E Ele é o Espírito de vida. Amém, gente? Jesus já se tornou doença. Jesus já tomou esse lugar. Diga, eu não preciso estar nesse lugar. Amém? Se seu espírito está carregado de vida, então veja seu espírito tomando conta da sua carne e da sua alma e manifestando vida nessas áreas. Amém, gente? Amém? Ele diz, olha, então a gente vai ter que ter cuidado com as nossas confissões. Isso aí já está feito. Mas não chegou ainda, mas já está feito. Irmão, ninguém... Zilá disse uma coisa ali na cantina, quando a gente chegou. Ela diz, a pastora pode estar cansada, a pastora pode estar com dor, a pastora pode estar gripada, ela pode qualquer coisa, mas ela não vai dizer. Eu não vou dizer.
E nem vou deixar de fazer o que eu preciso fazer. Entende? Porque a vida de Deus é tão grande, irmãos. E assim, eu desenvolvo esse estilo de vida para mim. Pelas pisaduras de Jesus eu estou sarado. Sábado passado eu estava com os lábios todo estourado de febre, e foi febre. Porque aí durante a semana eu vi, era para eu ter ficado arriada de gripe, sabe? E aí, só tipo assim, parecia a garganta irritada, parecia. Mas nem isso eu parei para meditar se era alguma coisa. Do mesmo jeito que eu vim declarando, eu continuei. E eu disse, deve ter sido alguma coisa que irritou, deve ter sido alguma coisa, mas ficou tão queimado isso aqui, sabe? Que eu fiz Wagner parar na farmácia para comprar aquele negocinho de cacau, manteiga de cacau, para poder passar, porque estava rachando. E eu digo, gente, nunca isso aconteceu. Mas para mim era só isso. Não, a vida de Deus, e nem cortou, abençoado, porque eu comecei a declarar, não, isso aqui não vai estourar em nada, não. Isso aqui vai recuperar. A vida de Deus está se manifestando o tempo todo. E olha, vai se manifestar. Você tem que mudar e colocar no presente. Está se manifestando. E eu sei que a gente passou muito tempo ouvindo as coisas erradas, falando errado, e você vai ter que corrigir. Porque senão você não vai ter o resultado que você está esperando. Ah, mas eu já estou ouvindo a aula. Ah, eu já estou praticando a aula. Mas e minhas confissões? Vá, diga para você mesmo agora. Minhas confissões. A gente até sabe os versículos, irmãos, mas às vezes a gente fica anulando o que está na palavra com as nossas confissões. E você tem que ter esse lugar de arrumar tudo que você sair da sua boca que estiver errado. Porque senão a gente vai ter resultados que a gente não está querendo ter. E nossa última, anote, minha última confissão anula as anteriores. Anula as anteriores. Então, se eu estou anulando, o que é que eu estou recebendo da palavra? Nada. Aí você fica se enganando. Que, está declarando a palavra. Mas as outras coisas, depois que você declarou a palavra, você declarou o quê? Por isso que pastor Wagner o tempo todo fala, agarre a sua confissão e fique com ela até o fim. Guardemos firme a nossa confissão. Hebreus 10, 29. 10, 23. Guardemos firme a nossa confissão, porque fiel é aquele que já manifestou a promessa. Não é o que fez a promessa, é o que já realizou, porque a promessa já está realizada. Já foi feita. 10, 23 de Hebreus. Ok? Então veja o que é que Tiago diz. Olha, Tiago diz assim, meus irmãos, não mintais, não sejais muito de vós, mestre, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Ele está dizendo, olha, você que foi chamado para ser mestre, e olha, deixa eu clarear uma coisa aqui. Aqui nesse ministério não tem ninguém que não seja mestre. Aqui nesse ministério não tem ninguém que não ensina. Ah, eu não ensino. Você ensina assim. Você não quer ensinar. Você não quer desenvolver, mas você tem palavra para ensinar. Diga, eu tenho. Diga de novo, eu tenho. Para de botar limite para você. A gente só vai chegar no máximo de Deus, na excelência de Deus, cumprindo a vontade de Deus, porque a gente aceita o que Ele depositou dentro de nós. Para de dizer que o Espírito Santo é uma metade, é um pouco, sabe? Eu tenho um chamado, mas os outros eu não quero saber. Sempre limitações. Você viu como é que ensinam a palavra? É sempre com limitações. Você é isso, mas você não é isso. Você é um pouco disso, mas aquilo. Você tem o dom, mas você não sabe qual é o dom. Você é usado numa coisa porque você gosta demais, mas a outra você nem para ler, nem meditar, nem coisa nenhuma. E você precisa. A gente tem que entender a palavra como um todo, porque a palavra é Jesus. Amém, gente? E a palavra é total e o Espírito é total. Não é uma parte do Espírito e uma parte da palavra. É tudo junto. É uma totalidade.
Diga, é uma totalidade. Eu quero viver a totalidade da palavra e a totalidade do Espírito. Anotem para vocês. Eu quero viver a totalidade da palavra e a totalidade do Espírito. E olha, e tem umas coisas que Tiago fala, que ele fala pensando nos sentidos, quando ele começa a carta dele. Esse Tiago não é discípulo, tá? Esse é o irmão de Jesus que se converteu depois que Jesus morreu e ressuscitou. Outra coisa que eu quero clarear para vocês. Eu não sei quantos de vocês me ouviram ensinar doutrinas básicas. Mas, deixa eu falar uma coisa para vocês. Os 4 evangelhos foram escritos na carne. Foram escritos pelo que eles viveram. Pelos que eles viram. Então, foi escrito pelos sentidos. E lembra que quando Paulo está escrevendo Filipenses, essas informações é interessante para a gente entender essa coisa de sentido e de espírito. E quando eu estou ensinando doutrinas básicas, eu falo isso para vocês. De vez em quando eu volto nesse assunto porque vocês precisam. Ele fala assim, os 4 evangelhos foram escritos, eles escreveram do que eles viveram com Jesus. Mas anoto para vocês, eles foram escritos 49 anos depois que Jesus morreu e ressuscitou. 59, 60 anos. E quem já estava pregando nessa época era Paulo escrevendo. Então, quando chega em Filipenses, Paulo já está preso e está escrevendo sobre eles. E diz, olha, vocês estão escrevendo por vanglória, por contenda, mas não importa, por inveja, porque eles se ofendem com Paulo. Os discípulos se ofenderam com Paulo. Porque Paulo não viveu com Jesus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu vou repetir. Que os meninos estão chegando. Já vão entrando e vão ouvindo. Os 4 evangelhos foram escritos pelos sentidos. E os 4 evangelhos, eles foram escritos 49, 54, 60 anos depois que Jesus morreu e ressuscitou. Vocês que chegaram agora, estão ouvindo? Então, quando eles começaram a escrever, Paulo já tinha começado a escrever. Paulo já estava escrevendo, era Filipenses, gente. E Filipenses, ele já estava preso. Vocês estão raciocinando comigo? E eu ensino tudo isso em doutrinas básicas, 1 e 2. Só que aí eu quero mostrar a vocês, por quê? Porque é interessante vocês pensarem. Os 4 evangelhos foi ensinado, foi escrito segundo a visão dos 4 discípulos. E na carne, irmãos, pelos sentidos. A carta de 1 João, ela começa, irmão, dizendo, sabe o quê? Eu estou escrevendo pelo que eu vi, pelo que eu ouvi. De andar com o verbo da vida. É isso que João fala na carta dele de 1 João. E olhe, então, quando os discípulos começam a escrever, Paulo já está escrevendo. E no começo de Filipenses, vocês estão ouvindo? Quando Filipenses começa no capítulo 1, ele vai dizer, olha, eles escrevem, alguns se aproveitaram das minhas cadeias para escrever. Porque, irmão, é a mesma coisa. Gente que andou comigo e vocês que chegaram. Aí um de vocês chegou Wagner. Pronto, vou pegar Wagner que foi o último. Chegou Wagner, aí Wagner vai lá e diz assim, vou começar a escrever e contar a história da pastora. Aí Jorge e Aline, André e Ronaldo, que foi lá desde o iniciozinho, vai lá e diz assim, mas quem é ele para escrever? Ele chegou agora, a gente está com ela desde não sei quando. Vou lá escrever, eu sei mais. Os discípulos fizeram isso, mas escreveram do que eles viram, do que eles ouviram. Paulo não. Paulo, vocês lembram que a semana passada a gente estava lendo 2 Coríntios 5. E ele diz que o amor de Cristo constrange. Aí ele começa a falar justamente que não quer conhecer Cristo segundo a carne. Você acha que ele está dizendo o quê? Vocês conheceram ele na carne. Agora, sabe o que é que faz? Sabe o que é que dá resultado? Conhecê-lo no Espírito. Nem a Cristo eu quero conhecer na carne. É isso, irmãos. É isso que a gente tem que olhar para as pessoas. Eu não quero conhecer sua carne. Sua carne não habita bem algum. Sua carne é um lixo. A minha carne é um lixo.
Minhas ações nos sentidos, irmão, não vai produzir vida na sua vida. Mas se eu ensinar a palavra, vai mudar. Vai mudar a sua vida, vai manifestar a vida. Vocês estão entendendo? É por isso que a gente precisa ser radical com a palavra. Ah, mas quem não entende? Quem não entende, corra atrás. Vá, olhe para seu vizinho agora e diga assim, se você não entende, corra atrás. A gente estava lendo lá Hebreus 5, no finalzinho, e eu sempre digo isso, esse é o versículo que Renata mais ama. Pelo tempo decorrido, já devia ser mestre. Mas eu vou lhe ensinar de novo como bebê espiritual, que precisa de leite. Então, irmãos, a gente precisa parar de pensar tanto no que a gente sente, no que a gente vê, no que a gente ouve, e partir para cima do espiritual. Vocês entendem o que eu estou falando? Não sei se entendem não tudo que eu estou falando não. E se não entende, é bom parar, pensar e dizer assim, eu vou conversar com a pastora como fazer isso. Porque você precisa focar no seu espírito, no que é espiritual. Ciúme é espiritual? Não. Destruição é espiritual? Não. O que eu estou vendo o outro fazer e não gosto é espiritual? Não. E essa conversa está me levando a crescer no Senhor? Não, não quero. Corta. Porque você tem que ter um foco. E o diabo não vai trazer pecado para lhe distrair. Ele vai lhe trazer coisas legais. Ele vai trazer coisas do dia a dia, que é justo você fazer. E a frase é, ninguém está nem aí para você. E eu concordo, ninguém está nem aí para você, porque se você ficar na carne, você vai ficar na carne. E os outros vão andar no espírito. Ai, pastora, mas eu queria que a senhora tivesse aí. Não, meu filho, eu tenho uma vida. Eu tenho ele, eu tenho meus filhos, eu tenho a igreja, eu tenho uma coisa. Não tenho uma pessoa só, eu tenho muitos. Entende? A gente precisa se responsabilizar pelo nosso espiritual, gente. A gente não pode ficar olhando e esperando que o outro faça tudo, não. Que isso não vai resolver. Amém, gente? Amém. Imagine se eu ensino Wagner a depender de mim. Olha, irmãos, a coisa que eu sempre falo, a primeira coisa a respeito de qualquer pessoa eu vou ter um relacionamento com ele e vou mostrar a palavra a ele. Mas se a gente acabar, o que é que vai acontecer? E eu sempre tive para mim, se um dia acabasse, eu diria a ele, você fica na igreja. E pode arranjar quem você quiser para namorar. Porque, irmão, a prioridade na vida das pessoas é a palavra. E pela personalidade dele, eu já sei o que ele faria. Mas eu ia incentivar ele a ficar com a palavra. A ficar e aprender, e crescer, e fazer. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque a gente precisa dar foco ao nosso espiritual. Porque se você ainda pensa no natural, de como criar uma estrutura no natural, você precisa desligar isso hoje. Isso está ali atrasando no seu espírito. Você precisa focar no espiritual. Por que é que eu quero que ele leia tudo limpo? Porque vai ser mais rápido para ele. Vou dar a dica que eu dei no começo da aula. Se você está aqui comigo, pegue o material de irmão I.W. Kenyon e limpe sua cabeça com ele. Não leia mais nada. O livro de irmão I.W. Kenyon e a Bíblia. Mais nada. Não vá olhar ninguém na internet. Não vá assistir pregação porque você gosta da pessoa. Nada disso. Ah, pastor, é radical. Eu quero ser radical para você cuidar do seu espiritual. Agora, se você quer usar a sua liberdade para dar ocasião à carne, também fica à vontade. Beleza? O dano é seu e eu não tenho nada a ver. Já lavei a mão, olha. Não já lhe disse que tem que fazer? Sabe, irmão, e daqui para frente eu vou ficar mais radical ainda. E eu sempre disse a vocês, eu sou mais livre do que vocês acham que eu sou. E eu sou mais radical do que vocês acham que eu sou. Às vezes, irmão, eu ajusto as coisas para falar com vocês só por sua causa, não é por minha, não. A minha eu já sei direto o que falar. Mas eu ainda doso para não ser radical demais, para vocês não se ofenderem e ir embora. Mas daqui para frente, irmão, a gente não tem tempo disso. Você quer saber por quê?
Porque, irmão, eu estou numa pressa para cumprir o que Deus tem para mim e para ele, que vocês não fazem ideia. E vocês... ó o Flávio rindo de mim agora. E vocês estão nesse pacote de Deus. Quem quer? Quem quer? Agora, quem ficar dando lugar à carne, irmão, vai ficar pela lateral. E vai ficar olhando os outros vivendo no espírito. E lá em cima... Não teve um de vocês que teve uma visão? Que vocês me viam no meio do mar, em cima de uma onda. Foi um de vocês que teve essa visão. E aí muitos iam lá para a onda comigo. Pois é, irmão, diga assim, eu estou lá em cima na onda. Eu não estou na praia, não. Na areia, não. Estou lá em cima na onda. Amém? Não, irmão. E a onda é o alto. Não é problema, não. E problema não chega, não. Porque a gente no espírito, as coisas vão embora. Ó, irmão, aprenda uma coisa. O diabo não quer ficar perto de você. Os problemas, falta, nada disso. Quer ficar perto de você quando você está no espírito. Ele não tem resultado. Olhe para seu vizinho e diga assim, olha, essas coisas do mundo não tem resultado nenhum se você ficar no espírito. Quem corre é eles, irmão. Quem corre é eles. O problema não quer não. Agora, se ele sabe, se o problema sabe que perto da sua cabeça você dá lugar ao problema, ele vem. E ali tem um ninhozinho que eu posso ficar. Tem um lugar quentinho que eu posso ficar ali dentro. Pronto, ele vem para você. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas, irmão, falta não vem para quem declara a palavra. Não vem, irmãos. Doença também não chega, porque você já está cheio da palavra. Aí pessoa cheia de problema, ela não quer conversar com você. Ela diz, essa pessoa é muito para frente. Como é que eu vou contar isso? Ela não quer. Ela não quer. Ela não quer. E você diz duas coisas. No espírito, ela cala a boca. Porque contra fatos não há argumento. E o fato, irmão, é a palavra. A excelência, o grau mais alto é a palavra. Aí as pessoas vão ter que sentar e dizer assim, eu tenho que aprender. E isso aí eu nunca ouvi, não. Vocês entendem? Agora, quem quer misturar, irmão, espírito, alma, o que você sente, sabe? Você não acha que já deu importância demais ao que você sente, não? A sua forma de ver as coisas, de fazer, irmãos, isso é muito danoso. Trouxe algum resultado bom para você? A forma que você escolheu pessoas para a sua vida deu resultado bom? E por que não confia agora no Espírito Santo? E por que não confia em seu Espírito e na palavra? E por que não zera tudo e começa tudo de novo? Vocês entendem? Todo mundo está entendendo? A gente precisa fazer isso, irmão. E vou fazer tudo no Espírito agora. Porque no Espírito, irmão, você vai mesmo com medo. O medo, irmão, tem medo de olhar para você. O medo tem medo de olhar para você. Sabe por quê? Porque você é plena luz. Diga, eu sou plena luz. Eu não tenho o Espírito Santo pela metade, nem tenho a palavra pela metade. Diga, eu sou Cristo na terra. Amém, gente? E olha, de verdade, era pra gente tirar onda com essas verdades. Tirar onda na vida. Sabe como é? Se divertir, de verdade. E quando eu falo de se divertir, é porque você está vivendo e entendeu a palavra. Não pense que eu estou dizendo que é para você dançar, plantar bananeira. Não, irmãos. Esses dias eu estava pensando sobre alegria, né? Sobre alegria. Todas as vezes que eu ensinei sobre alegria, sobre você viver na palavra e viver contente com a vida e tudo mais. Eu tive que tratar isso porque eu sempre fui uma pessoa séria demais com tudo. Eu não brincava, vocês lembram disso. Eu comecei a brincar mais depois que Wagner entrou na minha vida, mas antes eu não era. Eu brincava com Daniel e Samara. Eu era de brincar com Daniel e Samara. Mas esse lado eu nunca deixei ninguém ver. Então eu era muito séria. Eu era muito séria com tudo. E não aproveitava, né? Mas quando eu comecei a estudar sobre alegria, sobre fruto do Espírito, irmãos, olha, quando eu comecei a ver que o fruto do Espírito é do Espírito,
E o Espírito Santo é meu espírito. Eu não tenho que fazer força para ser alegre. Eu não tenho que fazer força para ter uma expressão. Irmão, uma expressão de paz é o mínimo que você pode viver. Porque paz e alegria estão no mesmo pacote. Você não precisa estar sorrindo para ter uma expressão de paz. Uma expressão que você não vive em guerra. Uma expressão que não tem raiva na sua voz. Vocês entendem o que eu estou falando? Porque tudo que a gente é por dentro, a gente... eu comecei lendo Tiago 3 hoje. Sobre a língua. Sobre anular nossas confissões. A gente declara a palavra, logo depois declara uma coisa e anula o que a gente vem declarando. E a alegria, irmãos, a alegria é a força do Senhor na sua vida. Uma pessoa alegre resolve qualquer tipo de coisa. Uma pessoa alegre contagia quem chega. Você chega numa repartição, se você está alegre, o povo diz assim, porque você está alegre. Por que você é diferente? Porque tem uma atitude de calma, de paz. Sabe? De paz na sua expressão. Não tem guerra em você. E o mundo espiritual quer saber o que é isso, irmãos. Olha, uma das coisas que eu vi irmão David Robinson falar e ensinar sobre alegria é crianças e pessoas idosas, elas vão se aproximar de você. Elas se aproximam de você. Ela brinca com você. Parece que você é criança igual a elas. E é uma das coisas que o irmão Rega também ensinava. Ele tinha o rosto todo enrugadinho, velho. Irmão David Rossos, a mesma coisa. Mas os dois diziam a mesma coisa. Irmão, quanto mais você cresce em alegria, mais seu rosto... Olha, aqui fora está cheio de rugas, porque a idade vai passando. Mas a expressão dos seus olhos é de alegria. É de paz, completa paz. Não tem guerra. E parece que você está todo envelhecido por fora, mas você é novo ao mesmo tempo. As pessoas não conseguem enxergar aquela idade, por causa da alegria do Senhor. Aí essa semana, Wagner estudando o que ele vem estudando, ele disse assim, ele estava quase dormindo, ele disse assim, amor, é verdade, isso é verdade, que na carne, você é novo e você é envelhecido. No espírito, você tem mais idade e você é mais novo. A palavra rejuvenesce você. Aí eu disse, é exatamente desse jeito. Aí eu disse a ele, repita, fala de novo. Aí ele disse, a pessoa na carne, ela envelhece. E a pessoa no espírito, ela rejuvenesce. Então, irmão, a alegria do Senhor é a sua força. Toma uma atitude, sabe, de romper. Nada vai dar errado para você. Esse é o pensamento do cristão que vive na palavra. Nada vai dar errado. Não tem dia mal. Tudo que eu boto a mão prospera. Onde eu boto meus pés prospera. O que eu declaro se manifesta. Pode durar o tempo que for, o resultado é aquele. Mas está demorando. Não importa. Não importa. Vai se manifestar do jeito que eu declaro. Amém, irmãos? Essa é a sua certeza. Porque a outra coisa que a gente vem conversando, sobre o Velho Testamento. As pessoas querem praticar o Velho Testamento, mas a primeira coisa que elas deviam praticar o Velho Testamento era a obediência. A obediência, irmão, faz a diferença na sua vida. Anote para você, a obediência faz a diferença. Obediência é que vai trazer o resultado que eu quero. Não adianta, irmão, obediência, você não bota seu sentimento no meio. Eu gosto, não gosto, eu quero, não quero. Não, a palavra diz, eu aceito e ponto final. A questão está resolvida. E foi assim que o Velho Testamento todo... Porque, irmão, é mesmo que você acha que Moisés ouviu Deus pela primeira vez, pegou um cajado e foi abrir o mar. É isso mesmo que vocês acham? Não, irmão, foi assim não. Não foi isso não. Ele desenvolveu crer no Senhor. Ele desenvolveu ouvir Deus e obedecer. Abraão, irmão, não foi do nada sacrificar Isaac, não. Não. Ele tinha outras coisas que ele ouviu Deus e obedeceu. Lembra que Isaac já tinha 17 anos quando subiu naquele negócio lá. Mas quantos anos passaram para dar profecia que ele teria Isaac e nasceu Isaac? Nasceu Esaú primeiro, né? Não.
Ismael primeiro. Nasceu Ismael primeiro. Teve tanta conversa no meio, mas ele ficou com a promessa. E aconteceu. Ele ouviu Deus e obedeceu. Olha, pode ser que essa seja a única coisa que você precisa fazer e você não está fazendo. Por isso que você precisa parar de 4 evangelhos e do Velho Testamento e focar no que é para você. O que é para você? As cartas de Paulo. O que você tem, o que você pode e o que você é. Quem eu sou, o que eu tenho e o que eu posso. É o que você vai descobrir nas cartas. Amém, gente? Então vamos focar no que é nosso. O que é para nós. E uma das coisas que você vai ter que tratar é a sua língua. É a sua língua. Porque a língua, irmãos, é o membro que é usado para declarar a palavra. É usado para declarar coisas que vai mudar seu futuro. E se você não guardar firme a sua confissão, Jesus ensina, irmãos, olha, em João, em Lucas, ele ensina em todos os 4 evangelhos, mais sobre dizer do que de crer. Porque crer é fácil. Você tem o Espírito Santo, você tem o Espírito da fé, você tem uma medida de fé. Você não tem problema com crer. Diga, eu não tenho problema com crer. Diga assim, meu problema é com falar. Irmãos, nós fomos ensinados a falar todo tipo de coisa, a dar opinião sobre tudo. Ei, diga, eu não sou obrigado. Determine que a sua fala será de fé. Determine que a sua fala será da palavra. Amém, gente? E peça a seu espírito que mostre a você os versículos. Traga à sua memória coisas que você já conhece. Amém? Tem um versículo em Isaías que diz, me apresenta as suas razões, para que eu possa te justificar. E eu fico pensando, gente, Isaías já profetizou sobre isso. Apresente suas razões. Quais são as suas razões? A palavra, irmão. Por que você quer em provisão? Por que você crê em cura? Por que você crê no Espírito Santo? Por que você crê em salvação, em provisão completa em todas as áreas? Por que é que você crê? Você tem que ter uma razão. Você tem que ter um fundamento. Adianta um advogado ir para o juiz, olha, o senhor já conhece a lei, então eu lhe dei a petição vazia, só tem minha assinatura aí embaixo, porque o senhor já sabe. Não, irmãos, não funciona. Tem que ter objeto. Tem que ter uma reivindicação. Então você faz a mesma coisa. E não fala contra você mesmo. Vai trazer dano. E é o que Tiago está dizendo. Porque as suas obras mostram que você não está crendo na palavra. Suas ações, o que você fala, mostra onde você está, em fé ou não, irmãos. Às vezes vocês declaram uma coisa e demorou, vocês esquecem. Aí não continua. Aí não recebe o resultado. Mas por quê? Por falta de perseverança. E você precisa agarrar a sua confissão e permanecer firme. Diga, agarrar a confissão e ficar firme. Amém, gente? Amém mesmo? Então, Tiago 3, vamos lá. 3:1. Eu voltei porque... tá. Isaías 43. Apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. Anota aí para vocês. Isaías 43, 26. Diga, Carol. Tiago, qual o versículo? Sobre o quê? Tá. Tiago 3:1. Ele vai falar de muitos serem mestres e que há um juízo mais severo. Por quê? Porque tudo que você fala é julgado, irmãos. Tá dando problema já? Tá. Ok. Tá. Quer trocar logo? Obrigado, meu filho. Então veja o que é que ele fala. Olha, ele diz que nós, e o que foi que eu falei a respeito de vocês? Que aqui dentro dessa igreja, todo mundo é mestre.
Por quê? Porque a unção do ministério é sobre a respeito de ensino. Ensino de quê? Da palavra. Amém? E aí vou repetir para vocês que chegaram depois. Pega o material de irmão W. Kenya e estuda ele. Não vai para outras coisas, gente. Não vai. Não vai. Fica com o material dele. Lê, medita. E na hora que eu terminei ontem, que eu olhei e Wagner disse assim, eu disse, olha amor, tudo que você quiser pegar aqui, você pode pegar e ler. Fator Melquisedeque está ali e fui mostrando a ele. Aí ele disse assim, cadê os livros de irmão W. Kenya? Aí eu disse, está tudo aqui, ó. Os primeiros aqui é irmão W. Kenya. Aí ele disse, pois é, são os únicos que são em linha com a palavra, né? Eu disse, é. Aí ele disse, não, então o resto eu não quero não. Eu só quero esse daqui. Irmão, e essa é uma decisão sábia nossa. Porque anteriormente a gente poderia pegar muito material. Mas para que se vai te dar trabalho para limpar? Então é melhor ficar com o que já está limpo. Amém, gente? Então a gente é quem precisa começar a escrever livros para deixar aí para as gerações futuras. Coisas limpas da palavra. Entende? E eu disse a Alina ali sentada quando a gente começou, na hora do podcast. A gente, irmão, vai começar essa coisa grande no ministério, no mundo, com quem está limpo, com você que está limpo na palavra. Amém, gente? Amém ou não amém? É comigo ou é semigo? Como é? É com você ou sem você? Então é com você. Aí, olha, então vai ter um juízo mais severo. E, irmão, a gente quer. A gente quer porque a gente está querendo a excelência do Senhor. A gente quer ver a palavra toda vez declarada se manifestar. Ou não? Irmão, eu não sei você. Eu estou esperando mais 70, 80 anos para frente. Para fazer tudo que o Senhor tem que fazer. E se a medicina tiver mais, a gente está aí nessa. Amém? Afinal de contas, a gente vai viver uma eternidade no céu com o Senhor. Ok? Então, é assim que funciona. Não fique pensando que 30, 40, 50 anos você vai para o Senhor, não. Tem muita coisa para fazer. Aqui o tempo na terra é muito menor do que o tempo no céu. Então aproveite e se divirta na terra. Com tudo que é do céu. Amém? Não é Paulo que diz? Pense nas coisas que são do alto. As da terra são temporárias. As da terra, irmão, são só um tempinho de nada. Amém, gente? Então, seu sentimento dá e passa. Irmão, sentimento, anote para você. São só sentimentos, dão e passam. Olha, quando você meditar nisso, você vai parar de ficar encriqueado em sentimento que não vale nada. Irmão, a gente acorda com um sentimento, de tarde a gente já está com outro. Você precisa conversar com sua alma. E dar um tranca nela. Sabe? Para que isso não leva a nada. E muda o rumo. É por isso que Tiago vai falar da viseira, que se põe em cavalo. Ele não chama a gente de cavalo. Mas ele diz, bota uma viseira para você não ficar olhando tudo a sua distração. Amém, gente? Foca. Amém? Ok. Aí ele diz, todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito. Então você já sabe, você está caminhando para a maturidade. Irmão, o maduro não é aquele que não erra não, mas é aquele que erra e ajusta. É aquele que não é idiota, não é cabeça dura. Amém, gente? Vocês estão me ouvindo? Olha, você pode errar qualquer época da sua vida, mas errou, tem noção que errou, muda imediato. Ah, não, eu vou disfarçar para mudar depois. Não, muda na hora, ajusta na hora. E principalmente o que você fala. Não dá tempo, irmão, dessa semente cair em terra e criar uma raiz. Não deixa para resolver o que você falou errado hoje, daqui a 10 dias. 10 dias para uma planta, irmão, ela já está começando a brotar o brotinho. Amém? Então resolve na hora que fala, resolve no outro dia, resolve rapidinho. Eu não vou dizer mais no outro dia não, resolve na hora, no momento. Nem na hora é 1 hora, 60 minutos. Irmão, você que está consciente da pessoa do Espírito Santo, na hora que você fala algo errado, ele fala imediatamente com você. Imediatamente. Isso não está certo.
E você pode parar naquela hora e dizer assim, Espírito Santo, por que que eu senti errado? Por que que eu tive esse sentimento? Por que que eu fiquei chateado e eu não ouvi nada? Ele vai te dizer o que foi que te chateou. Porque alguma coisa estava errada e você deixou passar. Vocês já tiveram esse sentimento? Você sai da aula ou sai de outro lugar e aí você diz assim, mas por que que eu estou com raiva? Ei, pergunta ao Espírito Santo, me leva, e isso foi uma coisa que eu aprendi há muitos anos, irmão. Ei, me leva para o momento que eu me chateei. Porque às vezes eu estou aqui ministrando, se eu me chatear com algo, ninguém vai saber. Mas, na hora que eu acabar aqui, logo depois eu vou dizer, Espírito Santo, que foi que eu me chateei, porque eu esqueci. Por que eu estou com um sentimento que algo está fora do lugar? Irmão, não é um sentimento, é uma percepção. E Ele quer que você arrume seu mundo espiritual. Amém? Então arruma, deixa, ajusta, declara, desfaz. Ok? Não deixa aquilo agarrar na terra e dar brotar, não. Ok, gente? Aí ele diz, olha, e capaz de refrear todo o corpo. Esse homem é perfeito. Então, maduro, irmão, refreia o corpo. Refreia os sentidos. Coloca um freio. Ah, mas eu tenho todo direito. Não, irmão, essa pessoa é imatura. Ah, mas eu só falo a verdade e todo mundo tem que ouvir. Imatura. Se for a verdade da palavra, irmão, você fale. Mas se for a sua verdade, fique quieto. Nem todo mundo quer ouvir sua verdade. Estão diferenciando uma coisa da outra? Então, conseguem? Irmão, e as pessoas que vivem perto de você vai se surpreender com a maturidade, com a sua maturidade. Porque você não deixa seu corpo fazer o que quer, nem falar o que quer. Sabe? É muita imaturidade. Ah, eu só falo a verdade, todo mundo tem que ouvir. Doa quem doer. Não, irmão, isso é falta de amor. Isso não é andar em amor, nem com você, nem com os outros. Porque o que você vai falar vai trazer dano para você. É a sua verdade, não é a verdade de Deus. É a nossa verdade. É o que a gente acha das coisas. Amém, gente? Quanto mais conhecimento, já disse a vocês, quanto mais conhecimento, mais simplicidade. Menos agressão, irmãos. Mais paz e alegria. Amém, gente? Amém? Amém. E olhe, aí ele diz, ora, quando pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios que, sendo tão grandes, levados por impetuosos ventos, com um pequenino leme se volta para onde queira o impulso do timoneiro. Irmão, ó, o leme de um navio é desse tamanho e ele é enorme, mas aquela pessoa que está conduzindo bota para o lado que ele quer. Irmão, sua língua vai determinar se você tem saúde, se você tem doença, se você tem prosperidade, se você tem bons relacionamentos. Sua língua é quem determina. É a sua língua que vai determinar se seu dia vai ser mau, se seu dia vai ser bom. É você que vai determinar. Ai, mas se essa pessoa fizer isso, essa pessoa, se ela fizer, o problema é dela, não é seu. Para que você vai ficar pensando que as pessoas vão ficar fazendo? Você não está conseguindo tomar conta da tua vida ainda. Vai ficar tomando conta da vida do outro. Irmão, e uma coisa a respeito da palavra que você vai aprender é você tomar conta de verdade da sua vida. Dos outros, você não tem o que fazer. Se você não ajudar as pessoas com a palavra, você não vai mudar a rota delas. A rota de colisão delas com coisa errada, com o diabo, com o demônio, com tudo, com a carne delas, que é certa. Olhe para seu vizinho agora e diga assim, olhe, sua rota, quando você escolhe a rota da carne, a colisão é certa. Eu não sei qual a parte de Gálatas 5, de Romanos 8, a gente não entendeu. A inclinação da carne é morte. Minha carne, ai pastora, mas minha carne é boa. Pois é, a inclinação da sua carne boa é morte. Ai, mas minha carne é cheia de curva. Pois é, sua carne cheia de curva é morte. Simples assim. Isso é uma frase de minha mãe.
Nossa, mãe, ela criou a gente dizendo, olha, tudo que você vai, carne, cozida, assada, frita, torrada, esturricada, é carne. Você vai lá, ainda é carne. Não tem jeito para a sua carne, irmão. A única solução para a sua carne é encher sua mente com a palavra. E aí sua carne, sua cabeça obedece a palavra. E aí sua carne fica quietinha. Irmão, o ponto bom é quando sua carne não reclama de nada. Esse é o ponto de maturidade. Porque quem está morto não reclama. Quem está morto não dá opinião. Quem está morto, irmão, não fica. Não fica, todo mundo tem que ver que eu estou triste. Não, irmão. Você está morto. Tanto faz se você está alegre ou triste ou qualquer coisa. Tanto faz. E eu sei que vocês gostariam que eu tivesse um outro discurso sobre sua carne. Mas eu não tenho. Porque a Bíblia não tem. A Bíblia não tem. E quando você aprender isso, você vai botar sua carne para sorrir mesmo. Porque você está alegre por causa da palavra. Ai, mas essas pessoas não fizeram o que eu quero. Elas não fizeram? Então eu vou lá e faço. Ai, mas elas não lavaram o prato. Foi, elas não lavaram? Eu lavo. Eu tenho vida suficiente para lavar os pratos. Vocês entendem? Aí a gente para de reclamar, porque a vida está de boa. E você é quem fez a vida boa. Diga, eu é quem faço minha vida boa. Então, olha, eu estava falando com Wagner, aquele versículo lá de Josué, ele fala que Josué e Caleb tinham um espírito diferente. E ele não estava falando do nosso espírito, do Espírito Santo, sabe? Essa coisa linda que a gente tem dentro. Não, ele estava falando não. Ele estava falando de uma atitude que eles tinham para a vida. Um posicionamento. Irmão, se você deixar na sua cabeça as coisas que seus pais ensinaram, o lugar que eles mostraram a você, a qualidade de comida, de roupa, você nunca vai sair do que você vive até hoje. Do que você foi criado. E você pode gostar 300 vezes do que você foi, mas você não vai adiante. Você não vai adiante. Se você ficar com tudo isso que foi ensinado a gente quando a gente era adolescente, criança e adolescente, irmãos. Você só vai adiante se você disser assim, olha, eles me ensinaram até aqui, eu agradeço, mas eu fui adiante. Irmão, é honra reconhecer que eu aprendi coisas demais com o irmão Rega, com o irmão David Robson, que foi as pessoas que me influenciaram na palavra. Com Rodney Howell, foi com esses homens que eu aprendi a palavra. Sabe outro que me ajudou muito? O músico de irmão Keith Moore. O músico de irmão Rega. E aquele eu nunca vi aquele homem, mas aquilo que ele cantava era, irmão, me ajudava durante muito tempo. Eu dizia que Fimó nem sabe, mas ele tem uma ovelha do outro lado do Atlântico. Ele era um pastor, porque tudo que ele cantava era a respeito de cuidado. Vocês entendem o que eu estou falando? Hoje não, hoje eu tenho um Wagner como pastor na minha vida. Hoje eu tenho Jorge, eu tenho outros, sabe? Tenho as meninas, tenho vocês, porque vocês olham para mim e me acalentam como pastores. Vocês é que não fazem ideia. As pessoas é que não fazem ideia disso, irmão, porque a gente acha que o pastor é o único que está aqui. Mas quando um de vocês pergunta, pastora, como é que está? Como é que vai pagar o aluguel esse mês? Toda vez que Wagner me pergunta, é a única pessoa que me pergunta como vou pagar o aluguel, irmão. E é justamente antes do dia do aluguel. Eu não sei se ele se dá conta que é assim tão preciso, mas ele age como pastor na minha vida. Vocês entendem? Então, irmãos, eu tenho o cuidado da vida de vocês como pastora. Entendem? E o que vocês fazem para a vida um dos outros é como pastor que vocês estão sendo treinados. Amém? Entenderam até aí? Entenderam? Ai, de hoje em diante eu sou pastor. Não, Deus está desenvolvendo outras coisas aí dentro. Mestre já é certo, né? Então diga assim, eu estou em construção. Eu estou crescendo. Amém, gente? E é honra para mim agradecer a pastor Buddy, agradecer a Jen, que está viva por aí, pregando ainda, e vai continuar por muitos anos. Mas eu tenho que agradecer, eu tenho, irmão, que deixar essas pessoas de lado e cumprir minha carreira. E dizer assim, olha, eu aprendi muito numa época da minha vida com Joseph Prince, quando era proibido ler Joseph Prince.
Quando era proibido de ler Rick Renner, e não é os dois cantores que vocês conhecem, porque se vocês botarem na internet, vai aparecer Rick Renner do Brasil, e você vai dizer o que foi que a pastora falou. Não, não são eles. É um homem só que deixou um ministério mundial nos Estados Unidos e foi para a África. Ensinar com poucos reais, com poucos dólares. Ele foi e criou um ministério e até hoje ele está na África. Na África do Sul, ensinando a palavra. É o homem que mais ensina grego, irmãos. E é muito bom. Mas, deixa eu dizer uma coisa a vocês. A gente tem palavra melhor aqui dentro. Mas em linha. Mesmo ele conhecendo todo o grego que ele conhece, porque ele é exímio em grego. Mas, irmãos, a gente ainda tem melhor do que aquele homem ensina. Vocês acreditam nisso? E se não fosse, irmão, eu não estaria lhe dizendo isso. É para você valorizar a palavra que você tem aprendido. Para de botar mistura. Para de dar desculpa. Para que seu jeito é melhor. Irmão, o jeito de pastor Bando era melhor e ele morreu. O jeito de irmão Kenneth Rega era melhor, irmãos. Era melhor ainda do que pastor Bud, mas morreu também. Então, irmão, a gente agradece e honra essas pessoas, porque o conhecimento foi formado. Mas você, nunca, irmãos, por mais que você goste ou não goste do que eu já ensinei, do que eu fiz na sua vida. Ei, você vai ter que dizer, eu tive uma palavra muito melhor com a pastora Vânia. Quem ouve é assim, ei, isso aqui é limpo, irmãos. E não tem mistura, não. Amém? Então, faça a mesma coisa hoje na sua vida. Eu não vou transigir, eu não vou misturar, eu não vou botar minha vontade. O que for difícil, eu vou falar. E se o Senhor precisa ensinar coisas difíceis às pessoas, sou eu que vou fazer. Amém? Esse é seu lugar. E não vou transigir com a palavra que eu tenho aprendido. Eu vou ficar fiel, mesmo que eu não goste. Obediência. Bem-vindo ao clube. Olhe para seu vizinho e diga assim, bem-vindo ao clube. Porque só tem uma coisa para você, obedecer a palavra. E, irmãos, e com a obediência, tudo se manifesta. O que não está se manifestando, anote para você. Tudo se manifesta com a obediência. Tudo se manifesta com obediência. E agora, o contrário também é verdade. O que não está se manifestando ainda, está faltando obediência. Quer falar, Jorge? Jorge quer falar. Quer não, Jorge? Amém, gente? E eu sei que a gente não gosta disso. A gente não gosta de saber que é a nossa obediência que está meio capengazinha ainda. Mas, irmão, se eu não falar para você, você vai continuar fazendo do seu jeito. E seu jeito não é obediência. O jeito da palavra é obediência. Ok? Quando ele fala... Como é, amor? Fala. Não é obediência. Pode anotar. Pode anotar. Seu jeito não é... Meu jeito não é obediência. Eu estava falando com o Wagner essa semana. Vocês vejam que durante esse tempo, irmãos, olha, e eu comecei falando isso quinta-feira passada. Se eu estivesse procurando dinheiro, eu não estava com essa igreja aberta. Se eu não tivesse em obediência, eu também não estaria com essa igreja. Eu estaria fazendo outra coisa. Vocês estão entendendo? Agora, se eu tivesse ido procurar dinheiro com a advocacia, com direito, irmãos, eu estaria morta. Simples assim. Porque fazer as coisas corretas no Brasil que nós temos é sentenciar você à morte. Então, ia transigir. Porque eu não ia morrer por causa de ninguém. Ou senão, ia embora. Entende? Vocês entendem isso? Então, a única forma da gente viver de boa onde a gente está é com a palavra. E a palavra, irmãos, ela não deixa faltar nada na sua vida. Mesmo que você não saiba de onde vem. Vocês entendem?
Eu ainda recebo dinheiro das coisas que eu fiz lá em advocacia de não sei quantos anos atrás. De casos que nunca saíram e já saíram depois que eu estou no ministério. Irmão, eu não pergunto de onde vem. Veio, o Senhor trouxe. E resolve. Amém, gente? E ainda, quando pessoas me perguntam coisa de advocacia, eu digo, olha, eu não advogo não, mas eu vou lhe dizer o que fazer. E, irmão, por mais que você não contrate, a pessoa não lhe pague, ela abre outras coisas para você. Ela oferta, ela faz qualquer coisa que ela quiser. Vocês entendem? Porque vocês estão com a cabeça focada em ganhar dinheiro no lugar onde vocês estão. Vocês têm que dar a oportunidade do Espírito Santo, trazer as oportunidades para a sua vida. Irmão, tem pessoas que me pagam porque eu dou aula a elas na internet. Não, pastor, só de vez em quando. E paga mais do que vocês que estão aqui mensalmente, direitinho. Vocês entendem? Mas eu não quero saber não. Você quer aula, eu vou lhe dar aula. Eu só tenho que ter prontidão. E ver a oportunidade que Deus está dando para as coisas acontecerem, irmãos. Para eu não estar reclamando, para eu não estar dizendo que eu não tenho. Mas olha, quando eu decidi dizer que eu não tinha, quando eu parei de dizer que eu não tinha, irmão, foi muitos anos atrás. Eu digo, eu vou aprender a viver por essa palavra. E vou vê-la se manifestar em cada coisa. E não é coisas que eu não quero, não. É exatamente o que eu quero que vai chegar. Amém. E assim tem sido. O que eu quero ensinar a vocês é que muda essa confissão. Mesmo que vocês estejam vivendo outra coisa. Ah, mas isso aqui é muito sério para a minha vida. Mas declara a palavra e fica firme. Começa a declarar hoje que não falta nada. Começa a declarar que você obedece em todos os pontos da palavra. Mesmo que você não obedeça. Começa a declarar a sua obediência. E você vai ver que o Espírito Santo vai arrumar teu caminho de obediência. Anote aí agora. O Espírito Santo organizando meu caminho de obediência. Porque eu quero obedecer. Mesmo que às vezes eu não consiga. Mas de hoje em diante eu vou conseguir. Porque Ele vai me ajudar. Amém, gente? Porque o seu problema é ficar olhando para as necessidades, olhando para a bagunça que você já fez. Olhando para esses relacionamentos lixo que tem por aí. Mas todo mundo tem que ter problema. Não, eu não tenho que ter problema. Vá, declare, eu não tenho que ter problema. Agora, irmão, se você é um arranjador de problema, você só vai arranjar pessoas com problema. Vocês estão aqui ou não? Você tem que viver a palavra 100%. Amém, gente? E começa a declarar. Começa a declarar e a praticar isso. Ok? Precisa literalmente colocar uma viseira de cavalo nos seus olhos? Coloque. Para não perder o foco. Amém, gente? A palavra diz, ó, é melhor você entrar no céu sem um membro do que aquele membro está lhe trazendo câncer, está lhe trazendo dor, está lhe trazendo problema. Arranca o olho e joga fora. Então precisa só botar um foco? Coloca, gente. Amém? Todo mundo entendeu até aí? Ok. Assim também a língua é um pequeno membro, que se gaba de grandes coisas. 5. Ele está falando, irmão, de quem está andando na carne. Ele está dizendo sua língua sem controle. Sua língua que, eu sou o cara. Eu sou a mulher, eu faço. Eu sou o máximo. Não, irmão, você não é. Você não é. Se você não anda no Espírito 24 horas, você não é. Consegue? A gente consegue entender isso? Eu preciso desenvolver a vida no meu espírito. Irmão, e quem desenvolve não está se gabando de nada. Quem desenvolve a vida pelo Espírito tem consciência que depende do Espírito 24 horas. Você não precisa fazer nada sozinho. Você não precisa passar nada sozinho. Você tem a palavra e tem o Espírito Santo. Então você pode sair de tudo que você entrou com a palavra e com o Espírito Santo. Amém? Agora você precisa obedecer. Irmão, não adianta ter a palavra toda e não obedecer a nada. E olhe,
Outra coisa que vocês vão ter que desenvolver é simplicidade e sinceridade em algo. Por mais que vocês conheçam a palavra, vocês vão prometer ao Espírito Santo que vão continuar aprendendo. Quando vocês começarem a ignorar as pessoas que vocês estão ouvindo, vocês estão em desonra. Quando você olhar para uma pessoa, por mais simples que ela seja, por mais que ela esteja começando, e vocês não atentam porque elas estão falando, você está em desonra. Você pode aprender e tirar algo do Senhor de qualquer lugar. Não tem ninguém para pregar. Eu fui para a igreja, não tinha ninguém para pregar. Mas sabe, o Senhor falou comigo. O Senhor me mostrou isso, o Senhor me mostrou aquilo. Irmão, o Espírito Santo ministra a você o tempo todo. Amém? Não precisa ser uma pessoa PhD em nada. Mas ela precisa ter o Espírito Santo e ele está falando. Aí você que já conhece a palavra, não entra nessa soberba que você não precisa mais de ninguém, nem ouvir nada. Amém, gente? E quando eu digo a vocês, para ir estudar I.W. Kenyon e ficar com a Bíblia, irmão, eu estou lhe dando um caminho rápido. Eu estou lhe dando um caminho seguro. E estou dizendo assim, tira as distrações e fique num caminho seguro. Amém, gente? Eu não estou querendo ser soberba com nada, não. É que eu gastei muitos anos lendo muita coisa, mesmo focado na palavra. Li muita coisa que não era para ter perdido tempo. Mas, hoje, vocês têm a palavra muito mais rápida para chegar até vocês. Então, usa isso. Amém, gente? Amém? Aí ele diz, olha, a língua se gaba de grandes coisas. Vede com grande voz que um tão pequeno fogo incendeia. Irmão, se você precisa de um tempo aberto, sem chuva, declare com sua língua e você vai ver a chuva indo embora. Começa a declarar a respeito das coisas. Você vai ver sua língua mudar tudo. Começa a declarar falta e daqui a pouco você está em falta. Sua língua é que determina o que você vai viver. Até na farmácia tem uma história do placebo, não tem? O efeito placebo. Lembra daquele... Quando você começou logo, você fez um estudo sobre isso? Sobre o efeito placebo? Aqui na igreja, você lembra disso? Quem lembra disso? Que ele falou sobre isso. E aí a gente vê, irmãos, tem pessoas que são curadas com os remédios efeito placebo. Porque dizem a ele que aquilo é o remédio, funciona e a pessoa toma como funciona. O que é que muda? Ela fala que funciona, a cabeça dela muda. Tem pessoas, irmão, que não aguentam nem ouvir a palavra câncer, já está doente, já está morrendo. Não pode nem falar. Olha, aquela doença que a gente nem fala o nome. Eu fui criado ouvindo assim. Aquela doença que a gente nem fala o nome. Entende? Essa doença, irmão, está debaixo do nome de Jesus. O que a gente tem é o espírito de vida, manifestando vida. Câncer para a gente é só uma constelação que tem no céu. Amém, gente? É só isso. Mais nada. Ok? As pessoas não gostam de horóscopo? Então, câncer é uma constelação. Eu gosto das constelações. Tem um leão lá em cima, tem um aquário, tem não sei o que mais. Eu olho e vejo tudo junto. E que coisa linda a Via Láctea. Não é não? É ou não? Eu gosto das Três Maria, né? Não é bonito? Para mim, irmãos, olha, eu acho que eu nunca falei disso, mas eu vi o cuidado de Deus todas as vezes quando eu olho para o céu. Só em olhar para o céu e ver as Três Maria, o Cruzeiro do Sul do lado, eu amo aquilo ali e digo assim, isso é muito cuidado de Deus comigo, gente. Entende? Eu vejo a criação de Deus como muito cuidado dele conosco. A gente tem coisa demais para se divertir, irmão. Agora, se divertir da forma correta. Com a palavra, com tudo ajustado. Não é? Porque sem a cabeça ajustada, você não aproveita nem as estrelas. Você não consegue enxergar nem o céu. Quando a gente para em lugares, irmãos, que é tipo assim, no meio do mato. No meio do mato. Lá, eu já fui num lugar chamado Secretário, lá de Itaiparra para dentro, né? Não é? Que era a casa de uma senhora que de vez em quando eu ia lá com ela. Gente, quando você chega ali que não tem
Barulho nenhum. Aí você vê o quanto você vive em barulho. Não tem barulho de nada. Às vezes assim, tem alguma coisa errada, gente. Tem alguma coisa errada. E não tem. É que o silêncio, Deus fez o silêncio. Deus fez o silêncio para você conseguir dormir. Deus fez o silêncio para você conseguir se recuperar fisicamente. Agora, irmão, e viver em silêncio, de boa, por dentro, na paz. Ah, fala assim, na paz. Ausência de guerra. Declare para você assim, ausência de guerra agora. Eu declaro sobre sua vida, ausência de guerra. Paz completa. Paz completa. Onde sua cabeça se aquieta 100%. E você vê só o cuidado de Deus por sua vida. Não é bom? É bom ou não é bom? É bom demais, irmãos. Aprenda a desfrutar disso, a se divertir com essa nova vida que o Senhor tem apresentado a você. Amém? E todos foram para casa. Amo vocês. Obrigado, obrigado. Os meninos, gente, quem quiser ajudar aqui para a gente arrumar para amanhã.